Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu havia feito esse vídeo, mas como eu havia tomado café da manhã, eu percebi que a minha boca estava suja. E eu decidi refazer o vídeo e ainda não almocei, mas eu vou fazer o vídeo agora. Já passou da hora do almoço, mas eu preciso fazer esse vídeo agora, porque senão as ideias vão fugir da minha mente. Infelizmente, outro vídeo tinha ficado muito bom, mas não quer dizer que esse aqui também não vai ficar bom. No capítulo anterior, que foi o capítulo 47, nós falamos do processo da queda, em que o Pietro Baldi chama de entropia do espírito. É quando o espírito ele rompeu com essa unidade do sistema, criando o antissistema. Então a consciência se fragmentou e foram criadas camadas cada vez mais sutis, até que surge o que a gente chama de matéria. Dentro da simbologia bíblica, a gente chama de expulsão do paraíso. Na verdade, não foi expulsão, foi um estado de consciência em que nós passamos a vibrar fora do estado uno de Deus. E vibrando cada vez mais no ego, nós somos nos fechando de camadas a camadas a camadas, até que surge uma camada cada vez mais pesada, chamada matéria. É aqui que o espírito está agora. E nós estamos num segundo momento, que é o momento de retorno à unidade, ao estado alfa, saindo do antissistema, voltando ao sistema. Então aqui nesse capítulo, que é o capítulo 48, intitulado Série Evolutiva das Espécies Dinâmicas, o Pietro Baldi vai partir de um outro momento. Nesse capítulo, Baldi muda o foco. De consciência como substância fragmentada, ele passa a energia como movimento. Então a energia em movimento ela é de suma importância para que ocorra esse desacoplamento da matéria ao qual nós estamos presos. Um helicóptero está passando aqui, provavelmente vai atrapalhar o som. É a vida urbana, peço desculpa a vocês. Deixa ele passar. Então o foco aqui é a energia como movimento. Eu vou ler um primeiro parágrafo aqui só para a gente entrar no texto. E eu espero que a bateria do notebook ela consiga fazer aqui, mas eu vou até onde ela der. Os elétrons lançados fora do sistema planetário atômico, que se desfazem pela abertura da espiral e pela ruptura do equilíbrio atrativo-repulsivo do sistema, ou seja, da estrutura do átomo, vórtice também. Esses de velocidade conservam na nova trajetória ondulatória a lembrança da nova dimensão tempo. Então, quando surge essa ruptura do elétron dentro da estrutura atômica, vai surgir a dimensão tempo, porque o movimento ele vai estruturar o que a gente chama de tempo. Então, nós temos aqui o espaço-tempo. E ele conserva, como ele falou aqui, esse movimento original. Que movimento original é esse? A espiral. A espiral representa esse movimento original. Dentro do próprio sistema, onde Deus é a unidade central, os seres criados, eles vibram totalmente em torno desse campo central que é Deus. E esse movimento ele se repete aqui dentro da espiral, né, que ela vai se abrindo, rompendo a estrutura atômica através do que a ciência chama de onda-partícula. Aqui eu vou entrar no texto, estou meio cansado, mas eu vou adiantar aqui para refazer o vídeo. Do espírito à energia, da substância ao movimento. Nesse capítulo, o Baldi vai mudar o foco, como eu disse aqui, de consciência como substância, ele passa a energia como movimento. Ou seja, a matéria não evolui ao acaso. É isso que o Pietro Baldi quer mostrar aqui, que toda a estrutura que vai formar o cosmos, toda a estrutura que vai formar a vida,
quer seja no planeta Terra, onde nós vivemos, quer seja em qualquer parte do universo, a presença de Deus, ela está presente através da imanência. Então, o que a ciência chama de acaso, nós chamamos aqui de manifestação consciente de Deus. Porque quando ocorre a queda de dimensões em que o espírito se vê preso na matéria, Deus também fez parte desse processo de queda. Porque Deus é o Deus das infinitas possibilidades. Como eu já vi um vídeo do Maurício Crispim falando sobre isso muito bem, ele mostra que no campo da criação, no campo da manifestação de Deus, as possibilidades são infinitas, infinitas. E entre uma delas estava a queda. Entenderam agora? Então a queda ele está prevista dentro do campo do infinito também. Não foi uma falha de Deus na criação. No campo das infinitas possibilidades, nós somos os seres que fazem parte desse campo em que o egoísmo rompeu com a estrutura de Deus. Então nós somos vibrando, nós não fomos expulsos do paraíso, foi uma escolha. Porque quando Deus manifesta, que é diferente de criar, ele manifestou também o amor. Porque o amor, ele é livre, ele não pede condições, ele não impõe condições. O amor verdadeiro é isso, ele não vibra no campo do egoísmo. Então Deus nos deu a liberdade e nós somos seres falíveis dentro desses campos infinitos das possibilidades que nós preferimos, tendo o livre-arbítrio, vibrar fora do campo de Deus. Então nós somos vibrando, vibrando, vibrando cada vez mais longe do centro de Deus, até que surge uma vibração tão densa chamada matéria. Entenderam a lógica da coisa? E agora, aqui nós estamos nessa parte da energia. A energia que começa um processo de movimento para se libertar dessa matéria densa. Vou seguindo aqui. Isso aqui é até interessante nessas metáforas. São costuras que eu estou fazendo, né? Então a matéria não evoluiu ao acaso. Desde os elementos químicos da tabela periódica, que ele chama de série estequiogenética, hidrogênio, carbono, ferro, etc., são verdadeiros alfabetos da matéria. Dessa matéria que vai se reconstruindo o espírito em energia. Vou pular um pouco aqui. Então a consciência cósmica, ela vai se reconstruindo, né? As partículas espirituais que somos nós, a energia de Deus aprisionada na matéria, ela vai se reconstruindo, vai rompendo essas estruturas atômicas e tornando-se cada vez mais sutil. Aqui é uma construção científica para a gente entender o processo, tanto do ponto de vista da matéria quanto do ponto de vista espiritual. Ligando com a ciência atual, mesmo sem usar termos espirituais, a cosmologia moderna e a biologia evolutiva também vê essa sequência que o Baldi mostra. Se nós teorizamos algo chamado Big Bang, que vai fazer o processo da formação dos primeiros átomos de hidrogênio, de hélio, a fusão nuclear, ela participa desse processo de arquitetura da reconstrução, porque a fusão nuclear nas estrelas vai fazer o processo da criação dos elementos pesados, carbono, oxigênio, ferro. As explosões das supernovas espalham esses elementos cósmicos como sementes do processo de criação. Vai participar do processo de formação dos planetas, das moléculas orgânicas, da origem da vida. Por isso se fala série estequiogenética. Tem a ver com as estruturas dos átomos e tem a ver com as estruturas que vão formar as moléculas, que vão formar as células, que vai formar a vida. A evolução biológica até o ser humano, a nível do planeta Terra. Lembrando que em outras partes do universo o processo também acontece. Em algumas partes estão mais adiantados que nós, outras partes estão mais atrasadas. É o processo da queda, que eu falei para vocês, que como um raio,
aconteceu, né, que Jesus fala lá, eu vi Satanás, ele se apresentou como um raio riscando os céus. Isso é o processo da queda. Satanás somos nós, entendeu? Somos os anjos que inverteram o processo da gravitação no centro, que é Deus. Nós manifestamos o egoísmo. Pode ver o mundo, como que o mundo manifesta o egoísmo, o narcisismo, a fúria, as sombras, mas também a luz está em nós, porque nós somos seres divinos, retornando ao centro, que é Deus novamente. O Balde apenas vê que tudo isso como parte de um plano espiritual profundo, que é o sentido da reconstrução, da volta dos anjos caídos ao seio de Deus novamente. Natureza da energia. Tudo é vibração e movimento. O universo é feito de frequências. O espaço passa a ter tempo com essas vibrações como dimensão do movimento. A energia se manifesta por 3 parâmetros principais. Comprimento de onda seria como jogar uma pedra na água. O comprimento de onda é a distância, o espaço entre uma ondinha e a próxima. Então ele faz kick, né? Assim, eu estou fazendo som aqui. Esse espaço entre uma ondinha e a outra é o comprimento de onda, de uma forma aqui muito grosseira, porque eu não domino isso, eu não sou físico. Frequência e velocidade da vibração seria a quantidade de vibração que a onda vibra por segundo. Um exemplo aqui que eu não sei se está correto, mas eu coloquei aqui. Se você toca a corda de um violão, ela vai vibrar, né? Ela vibra, segundo esse dado aqui que eu peguei, 440 vezes por segundo. É isso aqui, entendeu? E a amplitude? A amplitude é qual alta e qual a crista que se forma na água. Se você joga uma pedra maior na água, ela terá uma amplitude maior do que você jogar uma pedrinha pequena, né? Então ela vai formar uma crista de onda maior. E quanto maior a amplitude, maior será a energia da onda. Essas medidas permitem classificar as espécies dinâmicas, as formas de energia em evolução. Por que o Pietro Baldi está fazendo esse diálogo aqui com a ciência? Porque essas vibrações de energia, elas cada vez vão se tornando cada vez mais sutis, sutis. E é como se ele criasse, ele mostrasse para nós. É claro que a ciência, ela não vê dessa forma aqui. A ciência, ela não tem aparelhagem para medir essas variações, esses comprimentos de onda de uma forma mais sutil, né? Então o que o Pietro Baldi está falando aqui é de um ponto de vista espiritual. Porque quanto mais a vibração acontece, cada vez mais sutil se torna. Se a gente pegar isso numa comparação com o espírito, quanto mais a gente vibrar, cada vez mais sutil a gente se torna. É como se eu dissesse assim, quanto maior a vibração, mais invisível nós nos tornamos aos olhos da matéria. Entenderam? Então, se a gente pegar um Jesus Cristo, a vibração dele é tão alta, mas tão alta, que ela se torna imperceptível ao nosso campo vibracional, que ainda é muito baixo. Entenderam agora? Então é por isso que às vezes a ciência ela fala assim, mas eu não vejo espírito. Cadê o espírito para comprovar a sua existência? Porque são vibrações em campos diferentes. Então, dentro desse processo de vibração em que o espírito, através de energia aqui, ele vai se desacoplando da matéria, as suas vibrações vão se tornando cada vez mais sutis. Então, se Jesus Cristo surgisse para nós, aqui eu vou fazer uma comparação. A sua energia é tão sutil e tão forte que seria capaz de cegar os nossos olhos, para a gente entender, né? A gente pega romances como o romance Renúncia, que é uma psicografia do Chico Xavier. Ali a gente tem um espírito Alcione, que eu citei para vocês no vídeo passado.
A Alcione, ela já está num campo de vibração, as suas estruturas atômicas tão sutis que ela já vive em uma dimensão diferente da nossa. Então, o processo de vibrações dessas energias, que somos nós, vai criando dimensões diferentes, espaços diferentes, cada vez mais sutis. E o espírito também, as suas estruturas atômicas cada vez vão se tornando mais sutis, imperceptíveis ao materialismo humano. O que a física diz sobre matéria e energia? A física moderna, especificamente através da física quântica e a teoria da relatividade de Einstein, mostrou que a matéria é energia condensada. É isso que eu falo para as pessoas que são muito materialistas. O que dá forma às coisas? Nós somos apenas manifestações de energia. Nós não somos essa forma condensada que a gente observa, ou as estruturas que a gente toca. Tudo isso nada mais que energia. Vamos ver se eu não erro aqui. Quer ver a estrutura de um átomo? O pessoal fala assim, ó. Imaginem um estádio de futebol. Imagine o campo de futebol. Na arquibancada estão os elétrons. Eles fazem parte da arquibancada. No centro do átomo, que seria o centro desse campo de futebol, imagine uma bolinha de gude bem pequena. Ali é o centro. Ou seja, a própria estrutura do átomo, ela, entre aspas, ela é estruturada muito mais de vazio. Muito mais de vazio. E a nuvem quântica ali, né, estão os elétrons dentro desse campo de ora onda, ora partícula. Entenderam agora? Então, onde está a matéria? Onde está a matéria, me digam? Na verdade, o que existe são vibrações. Então, quando esses elétrons eles começam a vibrar, vibrando cada vez mais, através de um processo que, se você não for tão egoísta, tão materialista, entender que é a manifestação inteligente de Deus, você vai entender que essas estruturas, né, a série estequiogenética que o Baldi fala, vai dar forma às coisas, tanto às estrelas, aos planetas, às plantas, aos animais, quanto aos seres vivos, ao ser humano. São vibrações em alta frequência, são bolsas de energia que estão vibrando de uma forma condensada e a gente olha e fala assim, eu estou vendo uma pessoa na minha frente. Se a gente olhasse no nível micro, a gente via apenas energia condensada vibrando em alta velocidade. É por isso que o Baldi ele faz essa classificação, né? Uma classificação hierárquica, em que você pode pegar, deixa eu ver se eu acho aqui, só que eu vou pular aqui e vou perder um pouco da sequência. Você pegar um mineral, a vibração dele é mais baixa. Se você pegar um vegetal, a vibração dele já é mais alta. Se você pegar um animal, a vibração quântica dele, dos átomos, da estrutura atômica, seria mais alta. Você pegar um ser humano consciente, a vibração seria mais sutil. Um ser espiritualizado como Cristo, a vibração muito mais rápida, cada vez mais sutil. Essa classificação aqui que eu falei para vocês, ela não é uma classificação científica, porque a ciência, ela não consegue perceber isso ainda. Isso aqui nós estamos falando de uma estrutura espiritualizada da energia, que é a consciência, né, que somos nós, aprisionados no campo da matéria, compreenderam? Então, nesse processo de evolução, quando a gente vê um espírito de luz, até essa palavra já remete à física quântica, né? Um espírito de luz. Então é um espírito que ele já está vibrando num padrão vibratório tão alto, mas tão alto que se torna sutil a nossa percepção de estar vibrando num campo material ainda muito pesado. E se a gente pegar a rocha dentro desse entendimento, a estrutura espiritual está vibrando num campo mais pesado ainda. É isso que nos diferencia de um anjo, de uma forma assim que eu vou falar para vocês entenderem, né?
que eu falei lá no vídeo passado, quando o Pietro Baldi fala da escada de Jacó, né, em que os anjos descem da escada de Jacó e conseguem ir a outras esferas, ou seja, visitar tipo um planeta Terra. Por quê? Porque eles têm uma estrutura vibracional tão sutil que eles não estão tão presos ao espaço-tempo. Isso aqui a gente vai remeter à teoria da relatividade do Einstein, né? Quanto maior a velocidade, menos estamos presos ao campo da matéria. Compreender agora a lógica da coisa? É por isso que os espíritos evoluídos, que a gente chama de anjo, eles conseguem desafiar o tempo, e tanto para o passado, para o presente, como para o futuro, porque tudo está interligado. Nós não conseguimos fazer isso porque nós estamos vibrando ainda dentro do campo da matéria. É por isso que a gente fala que o espírito está aprisionado nos átomos. E nós estamos passando por esse processo de desacoplação. Conseguiram entender agora? Então, cada vez mais nós vamos assumir formas mais sutis, mais sutis. Desde essa forma biológica humana, há outras formas que vão surgir com esse processo de evolução. Esse corpo aqui não é o corpo final do ser humano. O ser humano é apenas uma manifestação do que a gente chama de espírito, que está manifestado em energia, que vai buscar outras formas até atingir o estado alfa. Deixa eu ver aqui, já que eu dei um salto aqui nas coisas. Só um momentinho aqui, eu quero falar de onda-partícula. Só um instante aqui. Como Pietro Baldi interpreta essa questão de... aqui, né? Porque a gente falando de partículas, são ondas-partículas, que a física fala, né? Que você pode classificar o elétron como uma onda ou como uma partícula. Depende da forma que você... Depende do observador, né? Na obra A Grande Síntese, publicada em 1939, o Baldi antecipa muito desses conceitos da física quântica. Tudo é energia em diferentes graus de concentração, que o Baldi fala. Ele fala da transformação da matéria em energia, como um retorno à forma original da criação, que eu falei para vocês que agora. Matéria é energia aprisionada num estado de baixa vibração. E são chamados pacotes quânticos, né, que vão dar forma às coisas. A matéria densa seria um estado mais grosseiro de energia. Sem vibração, não há matéria. Isso aqui é muito importante, porque essas espirais, quando elas rompem a estrutura atômica, que o elétron ele começa a transformar em onda-partícula, é porque existe um movimento. Se não existisse o movimento, nós estaríamos presos até hoje no campo da matéria. Não haveria evolução para que leve a nossa forma a se tornar uma energia pura. Isso me lembra muito o filme Power, Energia Pura. Veio aqui na minha mente, recomendo que vocês assistam, porque aquilo ali é uma ficção, né, em que ele representa que ele é uma partícula de Deus. Lá no final é brilhante aquele final, em que ele sai avançando sobre um campo, né, e que ele é tomado por um raio, e ele volta a ser energia pura. É o que nós somos. A matéria densa seria um estado mais grosseiro da energia. Sem vibração não há matéria. Não se formam as estruturas atômicas nem as moléculas, ou seja, precisa haver um movimento. É o impulso de retorno ao todo. A espiritualização, evolução, corresponde ao processo de libertação da energia contida. Quanto maior a frequência, mais sutil a forma, que eu falei para vocês aqui falando dos anjos. O espírito é forma de energia, de altíssima vibração. A matéria bruta é como a rocha, vibra muito lentamente. Então, por isso que ocorreu essa forma desinquieta. E Deus diz, faça-se o movimento, né? Faça-se a luz. Então, a luz representa esse estado de libertação dessa forma tão densa que nós nos aprisionamos. Então, através do movimento, as espirais, elas fazem com que isso aconteça. Eu lembrei de uma coisa aqui também,
que vocês viram no Instagram essa semana, a criação de um planeta. Um observatório, se não me engano, no Chile, um observatório europeu em parceria com cientistas do Brasil, da Europa, da América do Sul, se não me engano, dos Estados Unidos. Então eles têm uma lente muito poderosa. E essa lente conseguiu focar em uma estrela, nas poeiras cósmicas da estrela, e mostrando um bebê, um planeta bebê surgindo. E a gente vê ali muito claramente a espiral, ela construindo essa arquitetura cósmica de Deus, né? Construindo aquele planetinha que foi girando, 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 aquelas formas de energia ali até compor o planeta. Para a gente ver a sabedoria de Deus, como que ela atua no campo da matéria, como que a imanência está presente. A espiral é o símbolo de Deus. Onde vocês veem uma espiral, lembrem de Deus. Lembrem dessa vibração de Deus, das espirais da evolução. Quanto maior a frequência, mais sutil a energia, mais elevada é a forma de vida, mais espiritualizado é o ser, né? Quanto maior a vibração dessa energia, né? Mais o ser espiritualizado, mais sutil ele é. Mais difícil de se perceber se a gente está num campo vibracional ainda inferior. Isso me lembra o livro Nosso Lar, também, do Chico Xavier, né? Onde fala do jornalista do plano espiritual, que na verdade foi um cientista, né? Que é o André Luiz. Então, no plano espiritual, ele vai reportando as experiências do mundo espiritual. E numa parte eles vão em um campo de vibração muito pesada, de almas ainda pegadas ao materialismo, né? Às coisas ruins, às trevas. Então, as vibrações dos anjos, que são vibrações mais sutis, não são conseguidas percebidas, eles não são vistos. Por que eles não são vistos? Por causa disso, por causa da vibração. Então eles vibram em uma estrutura tão sutil que as trevas não conseguem perceber a luz. Mas como ali existem seres caídos nas trevas, como nós estamos caídos no antissistema, e alguns seres começaram esse processo de despertar da consciência novamente, libertação das trevas, né? Porque existem quedas e quedas. Essa é só mais uma das quedas para a gente entender. Então, aqueles que começam a se arrepender, começam a fazer preces. O amor começa a se manifestar, né? O amor começa a chamar a luz. Então, esses anjos, que são espíritos iluminados, eles começam a vibrar ali. E eles foram percebidos. Por quê? Porque houve uma sintonia de vibração, embora as estruturas atômicas ali, né, são diferentes, e eles foram socorridos. Então a luz visita as trevas, o amor de Deus jamais nos abandona. A gente faz umas leituras equivocadas da Bíblia, uma delas a questão da condenação eterna. Vamos pensar uma coisa aqui que eu consegui maturar essa ideia mais, em Allan Kardec, eu acho que foi no livro Céu e Inferno. Ele coloca que, para a gente refletir, pense na pessoa que você mais ama nessa vida. Pensou? Pense que você fez coisas tão positivas que você mereceu o céu. Mas pense que essa pessoa que você mais amou, ela fez coisas tão negativas que ela foi condenada ao inferno eterno. Você vai se sentir feliz sabendo que a pessoa que você mais ama nessa vida, ela está sofrendo todos os dias, todos os segundos, todos os momentos, por toda a eternidade no inferno. E você está gozando os prazeres de estar no céu. Realmente você vai se sentir feliz? Você não vai se sentir feliz, porque a sua consciência é viva. Ela continua além da morte. Então, isso foi uma interpretação equivocada que nós tivemos de Deus. É o que eu falei para vocês. Dentro dessa narrativa do paraíso, nós não fomos expulsos do paraíso. Deus manifestou amor no momento que nós fomos criados e não criados. Criados é o processo da evolução na natureza em que nós estamos voltando para o todo. Então, existe criação aqui, não no mundo original.
Então, não existe esse conceito de condenação eterna. Por mais rebelde, por mais que seja mau um espírito, ele vai sofrer até que ele se desperte novamente para a luz, e a luz vai encontrá-lo novamente e vai reerguê-lo. Não existe condenação eterna. O Maurício Crispim, eu já vi um vídeo dele, ele é um grande estudioso da obra do Pietro Baldi. Eu estou aqui trabalhando só o primeiro livro. Ele fala, né, que tem uma parte na Bíblia lá que fala sobre Lázaro. E eu estou lembrando aqui vagamente. Então fala, né, que aquele que foi condenado, né, não existe mais salvação. Aquilo ali é uma interpretação bíblica. Porque quem está no sistema, no mundo puro, é aqui que vocês têm que entender isso. Quem está no sistema, no mundo puro, não pertence mais ao mundo da matéria, porque não sofreu o processo da queda. Então o que a Bíblia está falando é disso. Ela está falando que quem está no antissistema vai ter que suar, vai ter que se virar, vai ter todo o amparo de Deus para novamente voltar ao sistema. É isso que a Bíblia está falando ali, se vocês começarem a pensar fora da caixinha. Então, ali, aqueles que estão ali sofrendo, pedindo para jogar um pedaço de carne, alguma coisa assim que está lá na Bíblia, não vou ler aqui, não vou citar o pé da letra porque eu não sei. Então, a interpretação do Maurício Crispim é brilhante, sabe? Nessa parte, provavelmente ele se fundamentou no Pietro Baldi. Ali é o antissistema. Existe realmente essa separação entre sistema e antissistema. O sistema é o mundo puro, que vocês podem chamar de paraíso. O antissistema é o mundo em que nós estamos, que é o mundo das trevas, das guerras, do egoísmo, de todo esse caos que nós estamos. Então, quem está no antissistema, ele não vai ascender o sistema. Não por agora, entendeu? É preciso desligar, desacoplar da matéria, entender agora a passagem bíblica. Se um está no sistema, o outro está no antissistema, existe uma barreira, é isso. Mas o processo da evolução é esse retorno. Enquanto nós estivermos vibrando no campo da matéria, seremos como essa passagem lá que fala de Lázaro. Nós estamos ainda rastejando na lama da matéria. Quando a gente fala de que Deus soprou no barro, ele está falando justamente dos átomos. Quando ele sopra, é a substância de Deus novamente, que está se despertando no campo da matéria. Aprendam a interpretar a Bíblia dessa forma. Não cuspam na ciência, e nem a ciência cuspa no espiritualismo, porque são duas coisas que falam a mesma coisa. E eu estou com fome, viu? Mas eu vou avançar um pouquinho aqui para deixar até onde eu deixei quando eu fiz esse vídeo. Evolução consiste na elevação progressiva na frequência das vibrações. Pois a gente fala, né? Às vezes a gente vai num lugar e fala assim, nossa, esse lugar aqui está muito pesado. As pessoas falam muito isso, né? Por quê? Porque ali existe uma vibração muito pesada, realmente. As energias do espírito ali são muito densas. Às vezes você vai num lugar, sei lá, numa igreja, numa casa espírita, num templo budista, ou num lugar que tenha muita natureza, que você sinta paz, você vai sentir a vibração diferente, né? E você consegue perceber essas sutilezas das vibrações. Adiantando aqui, o elétron é o início da série evolutiva. O Baldi escolhe, que eu falei para vocês aqui no começo, que eu li um parágrafo, o Baldi escolhe o elétron como ponto de partida da série, né, da partida da onda. O elétron abandona a órbita atômica e passa a um estado mais sutil, movimento ondulatório. Falamos aqui. Isso representa uma evolução energética. Surge a dualidade onda-partícula, que a ciência tanto fala. Mas ele conserva essa memória evolutiva, né, que eu falei aqui das espirais, mesmo liberto, o elétron conserva o padrão espiralado na órbita original. Isso mostra que o movimento evolui, mas leva consigo a lembrança desse passado. Agora eu vou entrar aqui noutra parte aqui. Só uma frase aqui do Baldi. Nada desaparece.
porque a matéria renasce como energia. Então essa visão da entropia, falando que tudo leva a um fim, é uma visão assim cegamente materialista. Nada desaparece, porque a matéria renasce como energia. É isso que o capítulo que está falando. Gravidade, a protoforça do universo dinâmico. O Baldi antecipa o conceito moderno de ondas gravitacionais. Porque assim, quando o Baldi escreve na década de 30 a grande síntese, em 1915, o Albert Einstein previu as ondas gravitacionais como uma consequência natural da sua teoria da relatividade geral, apresentada em 1915. Né? Segundo ele, corpos massivos, acelerados como buracos negros ou estrelas de nêutrons em colisão, distorcem o espaço-tempo e produzem ondulações que se propagam como ondas. Essas são as ondas gravitacionais que o próprio Pietro Baldi fala aqui, através da sua voz. Mas elas só foram detectadas pela primeira vez em 2015, pelo Observatório LIGO, exatamente 100 anos após a teoria de Einstein. O que impressiona é que o Baldi, em 32, através da obra Grande Síntese, ele fala das ondas de gravidade, ou ondas gravitacionais, em uma época em que isso não era popularmente compreendido, nem detectável pela ciência experimental. Ou seja, foi muito próximo, muito contemporâneo, né, às ideias que o Einstein estava lançando. E a Grande Síntese vem e fala a mesma coisa em 32 sobre ondas gravitacionais. Porque quando a gente está falando aqui dos elétrons, que eles rompem essa estrutura espiraloide e se comporta como onda-partícula, que é o processo da evolução, que é o processo de desacoplação da substância em energia, voltando ao estado único que é Deus. Ou seja, deixando de ser apenas prisioneiro da matéria, o espírito. Então o Baldi ele menciona, né, que essas ondas partículas, essas ondas gravitacionais, elas fazem parte desse processo, aquele olhando pelo lado espiritual. Eu estou cansado aqui, mas eu vou ter que falar. Me desculpe se eu errar o dado aqui, mas eu ouvi um cientista, um físico, falando que quando Einstein teorizou as ondas gravitacionais, lá em 1915, ele não acreditava que a ciência seria capaz de comprovar, não é de comprovar, né, mas de mostrar essas ondas. Porque elas são tão sutis, eu estou falando aqui desse campo vibracional para vocês entenderem. Elas são tão sutis, tão invisíveis aos aparelhos materiais, que eu posso estar errado no dado aqui, me desculpem se eu errar o dado. Se eu não me engano, eu acho que eu ouvi um cientista falando que uma onda gravitacional ela é 1 milhão de vezes menor do que o núcleo de um átomo de hidrogênio. 1 milhão de vezes menor. Aí a gente vai entender por que o Einstein não acreditava que a ciência iria mostrar essas ondas gravitacionais, como mostrou, né? Que eu falei aqui para vocês agora, recentemente, né? Então a gente vê essa interação do espiritualismo e da ciência, como que se trabalha, né? Como que a sua voz, ela falando para o Pietro Baldi, né? Que esse processo de desacoplação, ele acontece em ondas gravitacionais. Só para vocês entenderem um pouco assim, eu não sou físico, isso aqui para mim também é uma coisa difícil de compreender. Ondas gravitacionais é assim, tem o tecido do espaço-tempo. Suponha que um buraco negro, que é o que aconteceu para eles descobrirem essas ondas, né, comprovar, ele se chocou com outro buraco negro. Imagine que se o universo fosse um grande oceano e duas pedras chocassem, elas produzem ondas. Então os buracos negros dentro desse tecido do universo
Quando eles chocaram a ciência, ela conseguiu detectar essa vibração dentro do campo quântico do universo. Então é aqui que a gente descobriu as ondas gravitacionais. Entenderam agora? Uma coisa que o Einstein, inspirado, teorizou na matemática, que o Pietro Baldi, inspirado, teorizou na obra A Grande Síntese através de sua voz. Vou falar aqui de novo para vocês. A teoria de tudo, ela está na obra A Grande Síntese. Só que a ciência é teimosa, Ela não quer colocar o espírito. Ela não coloca o espírito dentro dessa teoria do todo. Então fica só um lado material que não se completa. Como diz o Pietro Baldi, a ciência fica correndo atrás do próprio rabo, tentando criar a teoria de tudo. Não existe uma forma de você criar a teoria do todo se você não colocar o espírito, a essência eterna que se manifesta no universo. Falando de novo, ou tudo é matéria, ou tudo é consciência. Quando você liga isso, que o Pietro Baldi chama de monismo, você desenvolve a teoria do todo. Parece que o Pietro Baldi ele estava numa praia na Itália, quando ele teve essa inspiração, ele escreveu a teoria do tudo, que está na obra A Grande Síntese. Ela une o conhecimento da ciência ao conhecimento da espiritualidade, coloca o espírito completando a teoria do todo. Eu estou terminando essa parte aqui, vou só mais esse pedacinho aqui, aí o vídeo ficou até menor agora. O Baldi usa o termo energia gravífica para se referir à gravitação como primeira forma dinâmica do universo, ou seja, a primeira manifestação vibratória, que se diferencia da matéria em queda. Ele afirma que essa energia não age instantaneamente, mas se propaga ao longo do tempo. E faz isso por meio de ondas, cada uma com seu próprio comprimento, onda característica. Essa descrição antecede a fala da ciência moderna sobre as ondas gravitacionais. Previsão de Einstein, em 1916, ao afirmar que a gravidade é uma força que se propaga por ondas e não uma atração instantânea. É interessante ele falar que cada ser tem a sua particularidade nesse campo de vibrações dessa descoberta das ondas gravitacionais. Porque se você pegar isso para o campo do espírito, você vai entender que cada ser ele tem a sua própria vibração. Estando no campo material, e principalmente estando já longe com a morte da parte física, e o ressurgimento do espírito em outra dimensão, ele vibra, Ele vibra dentro das suas próprias particularidades. Isso aqui a gente vai entender outra coisa, que eu já falei no outro vídeo, pegando aqui o conhecimento que eu vi em vídeos do Maurício Crispim. A queda, ela foi única para cada ser. É um fenômeno único, a queda, como se diz lá, e eu vi Satanás se manifestando no céu como um raio. Ou seja, as consciências invertidas que somos nós, caindo, vibrando, até vibrar na fase mais densa, chamada matéria. Mas cada particularidade desse raio tem as suas ramificações. Já viu o raio? Ele não tem aquelas ramificações como se fosse uma raiz riscando o céu. Cada parte daquele ali é um de nós. Voltando a dizer aqui, Deus é o Deus das infinitas possibilidades. Então, dentro dessa possibilidade que foi a queda, que é apenas uma das infinitas possibilidades no campo de Deus, a queda foi única, mas ela tem suas particularidades. Por que ela tem suas particularidades? Porque cada ser tem a sua individualidade, mesmo que esteja vibrando no campo da matéria. Quando retornarmos ao campo do todo, a nossa individualidade vai continuar presente, vibrando no campo de Deus. Entenderam agora? Fecho esse vídeo aqui, agradeço a paciência de vocês, eu estou cansado, eu vou almoçar.
E teremos um segundo vídeo para terminar esse capítulo. Fiquem com Deus, até mais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.